Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Continuando a nossa saga para acompanhar as análises aí que saíram dos últimos mangás de One Piece. Dessa vez a gente vai estar conferindo a análise do mangá 1071 de One Piece do nosso querido Evandro do canal MangaQ e depois do Bruno seguindo esse nosso esquema de 2 em 1 aí, conferindo esses dois canais, beleza? E dessa vez a gente vai conferir. Surge uma das maiores lendas do mundo de One Piece, Garp versus Barba Negra. Mano, do nada a gente tava vendo Barba Negra lutando contra a Boa Hancock. Daqui a pouco ele tava lutando contra o LOL. Agora ele vai lutar contra o Garp. Tipo, mano, o que tá acontecendo, velho? Então, bora conferir com o nosso querido Evandro preparado. Lembrando, se você já é inscrito, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhores? Então, bora conferir. Surge uma das maiores lendas do mundo de One Piece, Garp versus Barba Negra, One Piece 1071, cada manga aqui. Há 38 anos atrás, um grande incidente abalou as estruturas do mundo. God Valley. Os piratas Rocks entraram em guerra contra a marinha e acabaram derrotados pela união improvável de Gold Roger e Monkey D. Garp. As lendas máximas da antiga era. Um virou o rei dos piratas e outro ganhou o status lendário de herói da marinha. Só que agora parece que teremos uma repetição de Garp contra a vontade de Zebek herdada por Marshall D. Teach, o Barba Negra. Qual o propósito desse confronto? Garp vai morrer para ser catalisador da fúria de Luffy? Provavelmente. Quem é a pessoa misteriosa que se esconde na ilha do Dr. Vegapunk? Seria, além da espreita, um dos piratas do Roger? Bom, quer as respostas para isso? Se esconde? Vamos nisso agora. Quem que tá lá? Mangá. Galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. E aí, Evandrão da massa? Eu maravilhosamente bem. Que capítulo. Melhor. Fala a verdade, cheio de subversão. Oda surpreendendo a cada momento. Várias coisas que eu não imaginava que fosse acontecer. Bora. Trazem mais perguntas do que oferecem respostas. Obviamente, isso é One Piece. Só que eu tenho umas coisas aqui pra contar pra vocês. E quem é aquela figura misteriosa que tá na ilha do Dr. Vegapunk? O que vai acontecer com o Garp? Vai enfrentar o Barba Negra mesmo? Vão ser uma repetição ali, um catalisador pro Luffy pra guerra final? Será que vai morrer? Será mesmo? Bom, assistir até o final, tem muita resposta legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, o que aconteceu com o LOL? Pra se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Tipo, e aí? Pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1071. Tipo, e aí? New Marineford. Nosso capítulo se inicia na Red Line, onde o Kuma chega ao Porto Vermelho e todos acabam entrando em pânico ao vê-lo. O Kuma caminha em direção ao símbolo do governo mundial estampado na Red Line, perto do elevador que liga o porto. Ué, por que ele tá aí? O que eu mais gosto nessa cena é vermos o poder do Kuma como realmente funciona. Porque é bem comum acharem que a fruta da patinha teleporta o seu usuário, a velocidade, né? Alguém com o poder para qualquer lugar. Quando na verdade esse poder da fruta empurra as pessoas. Agora esse capítulo veio cheio de reviravoltas, convenhamos. E eu definitivamente não esperava que o Kuma fosse parar na base de Mary Joyce. Então. Meus pensamentos aqui é que enxergo uma conexão do Kuma com aquele robô antigo que será nesse mesmo lugar 200 anos atrás. O que desencadeou e qual é o propósito do Kuma aqui é o grande X da questão. Entendi também. Porque ele estivesse indo para resgatar a Bonnie, mas agora parece bem duvidoso visto onde ele foi parar. Então eu aposto que temos aqui um paralelo àquele robô gigante que também escalou a Red Line no passado, porque todo o enredo de o que ele tá fazendo ali, velho? Lá com os evolucionários começou exatamente nesse capítulo específico que revelou o robô. E mais à frente você vai entender o que eu estou dizendo. Mas bem, de volta à ilha de Egghead, a Stuzy comenta que parece que o Lute não pretende obedecer às ordens da marinha para aguardar. Lute quer de qualquer forma atacar Luffy e Vegapunk. De novo? Com isso os agentes da Cip Zero acabam bloqueando todos os acessos aos portos e navios
da ilha de Egghead. O Lute está muito zangado e ele não reconhece o Chapéu de Palha como sendo um Yonkou. É engraçado como tomou uma surra, foi tão arrogante, né, no início. E tá aí pagando. Escaramuça contra o Luffy quando ele revelou sua forma de esperta, se achando. E depois que ele não conseguiu acertar o único golpe no Luffy, acabou destruído. Ele é tão amargurado que se recusa arrogante, a chamar né? o Luffy de Imperador. Agora que o Lute se recusou a reconhecer o Luffy como um Yonkou, sim, eu adoraria que o Luffy derrotasse ele com aquele socão. Um golpe só. Aqui do rei, para aí sim ele ver o que é ser um Yonkou. Agora no laboratório vemos todos os Vegapunks reunidos. Eles terminaram de empacotar tudo que precisavam do seu laboratório e todos eles embarcaram juntos no Sunny. Que da hora! Fazer algo. O engraçado aqui é que tecnicamente o Vegapunk ele tá discutindo consigo mesmo essa cena. Edson diz então que há mais alguém na ilha de Egghead que pode ajudá-los na sua fuga. No entanto, Edson acaba relutando de entrar em contato com essa pessoa específica, porque se ele ajudar eles, ele não vai poder ficar na ilha de Egghead, porque também vai ser caçado pelo governo mundial. No entanto, o verdadeiro Vegapunk não liga. Ele decide chamar a pessoa misteriosa que fala com o Vegapunk em termos bem educados ali. O Vegapunk parece bem confiante de que essa pessoa misteriosa pode cuidar da Cip Zero enquanto eles fogem. Ai, caralho! Quem será, mano? Misteriosa que apareceu na ilha de Egghead. Primeiro temos que olhar as pistas aqui. Edson disse que essa pessoa se esconde na ilha e caso ajudasse eles entraria na mira do governo. O fato da pessoa estar escondida ali já é uma pista gritante. Outra dica é o Dendemushi, que sabemos que sempre assume a forma do seu dono. E nesse aqui ele tem umas ranhuras bem difíceis de acabar não dá pra ver algum personagem. Não dá pra ver. Poderia ser então? Várias possibilidades, é óbvio. Acho que a mais pé no chão é que pode ser o Smoker, né? Que trouxe aquelas gigantes de Punk Hazard. Ele não apareceu ainda nesse arco, mesmo a Tashigi já dando as caras. E o Smoker, dentre os marinheiros, mas como que vai vencer a Cip Zero? Aí sobre as atitudes tomadas pela marinha e pelo governo mundial. É preciso lembrar também que o Sentomaru é o marinheiro e ele estava aqui na ilha o tempo todo. É verdade. Agora indo um pouquinho mais longe, poderia ser o Scooper Gaban ou outro pirata Roger. Os fãs clamam por Scooper Gaban aparecer desde o ano quando Kawamatsu surgiu como uma silhueta na prisão de Udon. E seria legal. Bate um pouco com ele estar escondido ali, já que o Rayleigh faz o mesmo em Shabold. É verdade. Os piratas Roger têm recompensas ativas. E eu gostaria sim que o Scooper Gaban desse as caras. Agora mais do que Gaban, eu também queria que fosse o homem que falou com o Crocus naquela história de capa. Rezo para que Oda não tenha deixado de lado essa subtrama. E será que é, velho? Sem dúvidas é um dos meus mistérios favoritos de One Piece, junto com aquela esfera que puxou o navio do Capone Bege quando ele entrou no Novo Mundo. Seria legal o Oda mostrar uma lenda espreita morando com o Dr. Vegapunk. Seria bem interessante. Quem sabe também poderia ser aí um Lunariano, visto que só de aparecer entraria na mira do governo mundial. Ou melhor ainda, falando em raças especiais aqui, por que não ser o verdadeiro Bartolomeu Kuma? Isso é legal, hein, galera, porque explica diversas coisas. Aquele que vemos lá na Red Line seria o seu corpo original, apenas uma casca. E por isso que o Vegapunk diz aqui a Bonnie nesse capítulo que ele não pode fazê-lo voltar ao normal. Notem que a Bonnie pergunta isso e ele diz que há duas respostas para isso, onde ele só nos dá uma. Que ele não pode fazer isso e que há um motivo por trás de tudo isso. O motivo é que a mente do Kuma original pode estar em outro corpo. Seria ruim se o governo mundial descobrisse que Kuma ainda está vivo e bem. Ainda poderíamos ter uma reunião de Bonnie e Kuma acontecendo neste arco. E mais ainda, também explicaria porque o Kuma tentou subir a Red Line aqui. Vegapunk pode ter colocado a programação do robô antigo nele para seguir ordens, enquanto a mente original pode ser preservada. Kuma escala a Red Line agora porque tem a programação do robô ancestral. Pode ser. Então anotem aí que a pessoa misteriosa também poderia ser o verdadeiro tirano
Bartolomeu Kuma, mas em um outro corpo diferente. Mas de repente também, galera, o domo frontal desaparece. Alguém na sala de controle fez isso. O Lute se pergunta se é uma armadilha. A Stussy também parece bastante confusa com o que aconteceu. A CP0 usa o Geppo então para se aproximar do laboratório, aproveitando essa brecha. Pitágoras traz o domo de volta, mas já é tarde, a CP0 já está lá dentro. Os detectores não pegaram ninguém que possa ter aberto as defesas do lugar. Ué? Quem seria então o traidor? Notem que nesse capítulo não vemos duas pessoas específicas, o Brook e o Caribou, e ambos podem passar despercebidos por detectores. O Brook utilizando sua alma e o Caribou com a sua lama da Akuma no Mi. Visto que o Caribou, quando chegou aqui na ilha, foi basicamente expulso pelo Zoro e dizem que os chapéus de palha iriam se arrepender disso, pode ser que o Caribou tenha liberado as defesas aí para ganhar as graças da CP0 e com isso conseguir fugir Será? do local. E falando neles, a CP0 vê o Sunny na entrada do Opa! e o Lute ordena que o Kaku destrua o navio. Ó o Zodo. Prestes a destruir o Sunny com seu Hankiaku, quando em uma das melhores cenas do capítulo, Zoro desperta e bloqueia o ataque casualmente, fazendo Kaku se espantar por encontrar novamente Roronoa. Eita porra! O primeiro encontro do Zoro e Kaku foi o Kaku pegando o Zoro de surpresa lá no Mary, e o Zoro até achando que era o Usopp. É verdade. Muito boa essa cena. Agora o primeiro encontro dos dois pós-time skip é Zoro pegando o Kaku de surpresa no Sunny. É muito legal esses paralelos que o Oda traz, assim como foi na luta do Luffy contra o Lute. Mas bem, Luffy, Chopper e Jinbe se reúnem com a tripulação. Robin acaba percebendo que o verdadeiro Vegapunk desapareceu. Pra variar, né? Porque podemos ver que a Bonnie está perseguindo o verdadeiro Dr. Vegapunk atrás de respostas. Bonnie atacando o Vegapunk, e isso é bom porque teremos respostas de Kuma em breve. E não parando as reviravoltas, mudamos o foco para a tripulação do Capitão Kid. Eles estão se aproximando de Elbaf, uma enorme silhueta da ilha na névoa que deve ser a árvore gigantesca que lá reside. O Kid está muito animado, isso é legal porque o Chapéu de Palha certamente vem para cá por conta de descobrirem que o Sal está vivo. Fora que teremos a jornada do Soap como um grande guerreiro, e mais ainda Elbaf pode ser território de Shanks o Ruivo. Agora essa cena do Kid é até engraçada, né? Porque você tem o Lau lutando contra o Barba Negra, o Luffy praticamente entrando em guerra contra o governo mundial e o Kid apenas relaxando. Detalhe que em Elbaf até os peixes são gigantes. Apesar que quando foi a última vez que vi peixes de aparência normal nesta história, não é verdade? Agora eu acho que isso aqui também confirma 100%, galera, o que eu havia dito nos outros vídeos, que o homem com as marcas de queimadura é sim Sal, o gigante. Notem que o Patrol Killer está segurando. À primeira vista parece algum tipo de mapa, mas olhando mais atentamente ele parece muito mais um cartão Vivrecard completo. É verdade. O cartão de vida do Sal que eles estão seguindo. Bom, a cena muda então para a base da marinha no G14. A vice-almirante Doll está discutindo com alguém pelo Dendemushi. Quem? Ela diz que todos os navios devem partir imediatamente para a ilha de Egghead e eles não podem gastar suas forças em nenhum outro lugar. A pessoa com quem ela está falando é ninguém menos que Garp, o herói. Ele acabou de chegar e na última página do capítulo vemos o navio do Garp no porto da base G14. Helmepo e Hibari estão chorando no porto e Garp os convida a bordo para irem chutar a bunda de alguns piratas e resgatarem o Capitão Kobe. Que da hora. Nunca imaginaria isso, galera. Oda é muito bom em seguir caminhos imprevisíveis com sua história. Garp indo para a base do Barba Negra é algo que eu nunca chutaria. Que cena maravilhosa essa, convenhamos. O Garp, ele é um dos meus personagens favoritos. E essa atitude do Garp em relação ao seu trabalho de uma forma tão casual é muito incrível e engraçada de se ver. Ele simplesmente não dá a mínima... Nem ligou. Eu adoro isso, literalmente... O Garp é o Luffy como um fuzileiro. É por isso que cada capítulo com o Garp é sempre muito bom. Assim como cada capítulo com o Shanks
também é. Personagens maravilhoso. que pouco aparecem e sempre causam esse impacto. Ambos têm suas próprias características únicas de serem durões, mesmo aparecendo pouco na trama. Poderemos agora, galera, ver finalmente alguma ação real do Garp. Estou bem ansioso e mais verdade, né? espero ver o quão forte também é o Bogard, que é o imediato do Garp, mas ele acabou dando uma sumida. Apesar do Garp não estar no seu auge também, ele ainda é uma fera completa. Opa! Kobe em Hachinozu como se isso fosse nada. É épico. Quero ver. Que isto é empolgante, mas também é preocupante, né? E visto que em Marineford, o Barba Negra prometeu que iria acabar com o Garp e com o Sengoku. Resta saber se o Barba Negra Nossa, é verdade, vai né? estar na sua ilha ou ainda vai estar lutando contra o Law. Eu acho que a saída do Garp então, por isso que eu fiquei curioso. Um encontro com o Aokiji, porque o Aokiji, ele tem uma história não revelada com o Garp no seu passado. Ele disse que devia algo ao herói, então podemos ir para esse caminho de respostas. Também acho que aprenderemos um pouco mais sobre os Rocks e principalmente o seu capitão Zebek, visto que Hachinozu era a base deles no passado. Apesar de gostar do Garp, galera, sabemos que tanto os marinheiros e os piratas da era antiga, eles não vão ser os principais heróis, entre aspas, aqui dessa história. Estão mais velhos, né? Garp, Release, Sengoku e outros veteranos vão tudo morrer. Votem a nova geração de imperadores ou mesmo marinheiros e até o governo mundial. Eu acho que vão tudo morrer, velho. A história agora é da pior geração. Eles podem aparecer, causar um impacto, mas não. Além do mais, até onde sabemos sobre o Barba Negra, ele não vai lutar contra uma pessoa tão forte como o Garp se a luta com essa pessoa não for benéfica para o grande plano final. Ele é um pirata que foca em seu objetivo sempre. Sempre evitando qualquer coisa desnecessária. Tá certo, se você for ver, né? Atingir o seu objetivo de maneira mais rápida. É por isso que ele só luta se houver um benefício para ele. A questão agora é a seguinte: lutar contra Garp seria útil para o Barba Negra e o seu grande plano de ser... É menos um, né? Como não? Se pudermos pensar em encontrar razões benéficas para o Barba Negra lutar, talvez poderemos adivinhar muitas coisas. Mas o Garp não lutará apenas com Barba Negra. Existem 10 dos seus... Tem um monte de gente lá. De maneira alguma vejo o Garp sendo tão forte o suficiente para lutar contra todos eles sozinho. Então o Garp pode acabar salvando o Kobe aí sem uma luta real. Pode ser. Ele pode morrer, né? Pra dar ao Luffy outro pode ser também. Pra lutar contra o Barba. Ele morre salvando o Kobe. Na casa da Boa Hancock. Lutou contra o Law, capturou a Pudim, futura esposa do Sanji. Nossa, pior, velho. Tirou o Kobe e agora provavelmente vai acabar encontrando com o Garp. Notem que o Oda ele vem colocando pessoas muito próximas. Nossa, é verdade, né? No caminho de Teach. E tudo isso porque tem uma razão maior na guerra final. De qualquer forma, é legal ver que o governo mundial acabou de declarar guerra a 2 imperadores. Tudo isso por conta das ações de 2 membros da família Monkey D. Um é o próprio imperador e outro é um herói da marinha altamente respeitado, mas que às vezes se recusa a seguir ordens e pretende salvar o seu aprendiz, Dio Imperador. Como disse o autor em recente declaração, espero que ninguém morra. Vai! E é isso, meus amigos. Claro que vai, velho. Legal, né? Difícil saber por qual caminho o Oda tá indo. Ele tá colocando muita coisa aqui que tá pegando a gente de muita coisa, velho. O Garp aparecendo, indo em direção a Hachinozu. Tudo isso eu acho que são conexões que ele vem fazendo pra contar um pouco mais da história. Eu ainda acho que tem um paralelo do Kuma com o robô antigo ali na Red Line. A pessoa misteriosa pode ser qualquer pessoa, desde o Smoker. Quem é o traidor que abriu o negócio lá? Que apareça até mesmo o corpo original do Kuma. Pode ser o Evil? Duvido muito. A pessoa falava que era bem educada, não tinha o bigodinho. Lembra que o Dendemushi ele assume a aparência das pessoas ao qual está sendo utilizado. Também temos essa coisa do Garp aparecer. Achei que só viríamos o Garp na guerra final, mas não, temos... Adoro o Garp. Eu espero que ele continue vivo e bem e nos surpreenda com uma enxurrada de informações sobre os Rocks. Fechado. Principalmente sobre Aokiji e suas escolhas. É isso. Bora ver o vídeo do Bruno. Seu review, coloca aqui nos comentários, por favor, me diz o que você acha. Sim, senhor. Até a próxima. Valeu por assistir. Até daqui a pouco. Pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno. O marinheiro mais forte de todos, Garp versus Barba Negra confirmado, One Piece 1071.
E quando a gente pensava que Bartolomeu Kuma estava indo em direção à ilha Entendi também. para salvar a sua filha, E meio... Oda surpreende a gente mais uma vez revelando que ele na verdade está a caminho da Terra Sagrada de Marijoa. O que será que ele pretende fazer lá? Entendi Além disso, também. os pontos altos desse Que dó. capítulo foram as grandes movimentações dos personagens ao redor do mundo de One Piece, com o capitão Eustace Kid indo até o país de Elba. Foda. E o mais inesperado que foi A porra. o marinha Monkey D. Garp Super Saiyajin. A ilha pirata enfrentar Isso Barba vai ser Negra foda. para tentar salvar o seu pupilo Kobe. Mano, só... Galera, que coisa maravilhosa que foi esse capítulo 1071 Bora. de One Piece. A gente teve muito diálogo na ilha de Egghead, com os Vegapunks ali interagindo entre si, muito diálogo entre os clones do Vegapunk, até com o Vegapunk original ali no meio deles, mas realmente o forte desse capítulo, o ponto alto, os pontos altos que o Oda ele realmente quis evidenciar nesse capítulo foram realmente as movimentações ao redor da ilha de Egghead, fora da ilha de Egghead, ao redor do mundo de One Piece, galera. Esses realmente foram os pontos que brilharam, que fizeram esse capítulo brilhar. Então vamos hoje falar sobre Só bora! 1071 de One Piece, não antes de você dar aquela carimbada no... Deixa o like aí, se você não deixou o like até agora, pelo amor de Deus. E com o sininho ativado. Deixa o like. Toda semana tem vídeo comentando os capítulos e o universo de One Piece. Vídeos extras também sobre o universo de One Piece, então é sempre importante. A sua inscrição tá conferida aí embaixo e o sininho também tá ativado, beleza? Porque tem muita coisa pra gente falar hoje sobre esse capítulo, galera, que tá, ó, imperdível. Bora! Então, para nossa surpresa, no começo do capítulo descobrimos que Bartolomeu Kuma não estava indo em direção à ilha de Egghead, mas sim até a base da Red Line. Base da Red Line, Red até a Terra Sagrada de Marijoa, mas foi muito legal aqui o primeiro detalhe, né? A gente vê ele voando, né? A trajetória do Kuma voando até a base da... Não é um teleporte, né? Porque a gente sempre via o Bartolomeu Kuma se teleportando, né? Então a gente vê... É tipo uma movimentação, né? A trajetória dele, de fato, se movimentando, evidencia e prova mais uma vez pra gente que o poder dele se baseia na velocidade dele, não num teleporte propriamente dito, só que ele é tão rápido que muitas vezes parece que ele realmente se teleportou. E por que essa movimentação, essa revelação do Kuma indo até a Terra Sagrada é tão importante e tão curiosa? Não sei. Se a gente for voltar lá no capítulo 1067 do mangá de One Piece, a gente tem que... Ah lá, tá falando a mesma coisa, safado! Digo que também foi para a Terra Sagrada de Marijoa 200 anos atrás, mas que infelizmente acabou ficando sem energia antes que pudesse causar qualquer dano à Terra Sagrada e que o seu objetivo era totalmente desconhecido. A gente viu onde ele foi parar depois, que foi ali, né? Agora com o Vegapunk tendo à disposição dele aquele robô, mas as informações que a gente tem foram essas. Só que durante aquele mesmo capítulo, além da gente ter visto um pequeno flashback da movimentação desse robô 200 anos atrás, a gente também viu no final daquele mesmo capítulo a movimentação do Avashi avisando pra mim que uma ameaça foi neutralizada. Uma ameaça foi detectada. A movimentação exatamente do Bartolomeu Kuma, que a princípio a gente achava que ele estava indo até a ilha de Egghead, eu pensei também. Ele estava em perigo, já que a CP0 estava indo até a ilha de Egghead. Então a gente pensava que o Bartolomeu Kuma iria até lá o mínimo, né? Sua filha. E isso fez com que a gente criasse um raciocínio aqui, justamente trabalhando esse paralelo entre esses dois robôs. O robô da antiguidade, do reino antigo, criado 900 e o novo anos, robô de atualmente, né, que é o Bartolomeu Kuma, né, o pacifista. E se a gente tomasse como base as ações desses dois personagens, a gente poderia chegar à conclusão de que, assim como o Kuma estaria indo em direção a salvar a sua filha, aquele robô do reino antigo 200 anos atrás também estivesse indo até a ilha, a Terra Sagrada de Marijoa, indo salvar alguém que a gente não sabe quem seria. Então, qual seria exatamente o objetivo daquele robô do O robô era o Kuma do passado. Uma porrada de Tenryubitos na Terra Sagrada? Ou quem sabe atacar diretamente os Gorosei para num combate direto ali tentar bater de frente realmente com o governo mundial? Não sei. Ou será que ele teria um objetivo um pouco menos hostil, um pouco menos direto? Quem sabe, apesar de, obviamente, a presença dele, né, ser extremamente direta, afinal ele apareceu ali no meio da Terra Sagrada de Marijoa, mas quem sabe, talvez,
pegar o tesouro nacional de Marijoa para si, que a gente sabe que, pelo visto, realmente é difícil. Uranus. Olha a cara dele, velho. Sabe pegar o chapéu de palha gigante, mas pra quê? que provavelmente pertencia ao Joy Boy. Quem sabe conseguir pra que vai pegar o chapéu? corpo do Joy Boy, se ele realmente tiver sido mantido intacto até então, né, conservado até então, assim como seu provável chapéu de palha também foi. O fato é que as coisas agora não são mais um simples paralelo, onde o Kuma e o robô parecido, né? eles têm objetivos parecidos. Agora, pelo visto, o que o Kuma está querendo fazer é exatamente cumprir o exato mesmo objetivo daquele robô 200 anos atrás. Agora, o que será que é realmente isso? Não sei. Resgatar de fato o corpo? Resgatar Joy Boy. Todo da gente ver o Vegapunk conseguindo até mesmo criar corpos artificiais, robóticos dos Chichibukais com seus poderes, das suas Akuma no Mi, seria interessante, né? Seria interessante se ele soubesse que, na verdade, o governo mundial teria em sua posse o corpo de Joy Boy. Seria muito louco. Eu acho que não. Seria muito louco se isso fosse verdade. Seguindo o capítulo ainda sobre o Vegapunk, como eu falei, a gente viu muito diálogo entre eles, mas uma coisa interessante que ele disse foi que existe um outro aliado na ilha que eles poderiam chamá-lo de ajuda. Então sim, galera, o Caribou, que foi obrigado, foi ali, ó, convidado a se retirar do navio do Thousand Sunny pelo Zoro, pelo visto realmente atracou na ilha de Egghead e conseguiu de alguma forma... Não é ele, não é ele. Do Vegapunk, e isso permaneceu no off-screen, pelo menos em... não é ele. Se a gente tá falando de um outro aliado na ilha de Egghead, meu amigo, o Caribou até agora tá completamente oculto desde que ele ajuda a sair do Thousand Sunny. Então ele é um ótimo candidato a isso. Até porque se a gente seguir o capítulo... Todo educado. Acontece, né, na ilha, que foram os sistemas de defesa do Frontier Dome ficando offline, permitindo assim a entrada do Lute e o Kako no andar de cima. Então é curioso como, pelo visto, o sistema de segurança dele... Não, isso daí foi ele. Falhou no momento em que eles, teoricamente, têm um outro aliado que eles poderiam pedir por ajuda e que não é muito famoso por ser exatamente fiel a essas alianças, né? Então o Caribou seria um ótimo candidato, ou será não, eu acho que foi ele que abriu, mas o aliado não. Ainda sobre o Vegapunk, a gente viu a Bonnie finalmente conseguindo chegar até ele e pedindo para transformar o seu pai de volta ao normal. Só que o Vegapunk, ele diz o seguinte, ele diz que não pode fazer o Kuma voltar ao normal, mas que existe um motivo para isso. Mas tem um motivo para isso. Muito importante, galera. Não se preocupem. A consciência do Kuma ainda existe. E se a gente for reunir aqui algumas dicas, né, de capítulos passados, a gente viu como quando o Kuma ele foi resgatado pelo exército revolucionário, os revolucionários eles estavam tentando consertar o Kuma. Foi dito exatamente isso. Estamos tentando te reparar. O Kuma. Então, se eles estavam tentando consertar o Kuma e não era possível trazer o Kuma de volta, o que será que eles estavam tentando fazer? Segundo detalhe, a gente viu como o Vegapunk disse também que queria entregar alguma coisa para a Bonnie, relacionado, obviamente, né, ao pai dela. A alma. Que era. E a resposta mais plausível para isso seria que o corpo que contém a consciência do verdadeiro Kuma hoje em dia é o seu Serafim. Será? Por isso, aquele Serafim do Kuma foi chamado de criança problema, porque ele estava apresentando alguns defeitos de comportamento. E isso facilmente responderia às outras questões aqui, como, por exemplo, o Vegapunk dizendo que não poderia fazer o Kuma voltar ao normal. Não sei não, velho. Na verdade, ele não conseguir fazer eu acho que não. Corpo do Kuma isso daí eu acho que não. Mas que agora o Kuma ele teria que viver, quem sabe, no corpo de Serafim de criança dele, né? E a gente viu o corpo artificial de Serafim que foi criado pelo Vegapunk e também esse algo que o Vegapunk gostaria de entregar para a Bonnie, que poderia ser o próprio Serafim do Kuma ou quem sabe o pendrive que contém a consciência dele também. Eu acho que é algo do tipo. O que eles estariam fazendo se eles não estavam tentando reverter a consciência, recuperar a consciência do Bartolomeu Kuma?
Bom, se realmente não tinha como salvar aquele corpo, talvez eles só estivessem tentando reprogramar a consciência, pelo menos a programação ali robótica do Kuma, para que o Kuma naquele momento obedecesse plenamente ao exército revolucionário. Acho que pode seguir por esse caminho, mas ainda não tô 100% certo disso. Saindo da ilha de Egghead, a gente vai para a costa do país de Elbaf, Lar dos Gigantes. O capitão Eustace Kid. A gente vê então o paradeiro do Kid, para onde ele foi e realmente foi para o reino de Elbaf. Galera, isso com certeza vai culminar no reencontro dele com o próprio Shanks, o Ruivo. É verdade. Galera, que o Kid ele perdeu o seu braço para a tripulação do Shanks, que a gente não sabe se foi exatamente para o Shanks ou algum membro da tripulação dele, né? Mas como a gente já espera uma forte relação do Shanks com o reino de Elbaf, pode ser que agora o Shanks, no caso, que dizedor, hein? A oportunidade de reencontrar o Shanks e quem sabe tentar ali, né, uma revanche. Tá todo mundo nessa onda de revanche, quem sabe o próprio Kid também não proponha a dele, mas se não houver uma revanche, já pelo menos ali encaminha o Kid para uma possível ali um reencontro com o Shanks, pra gente entender um pouco mais também da, quem sabe, relação entre eles. E voltando para a ilha de Egghead, vemos o Lute e o Kako decidindo, né, depois deles terem... ela vai atacar o... decidindo destruir o Thousand Sunny, onde o Kako lança um ranqueaco bem maior do que ele costumava fazer ali, né, na sua forma base, e nisso o Zoro desperta e defende o golpe com a sua espada, e a gente tem o reencontro velho, galera, assim como foi lá em Water 7, onde o Kako também acorda o Zoro de um cochilo. Aqui essa cena se repete mais uma vez. E antes da gente começar a falar do hack da observação do Zoro, da né? entre eles, enfim, eu queria falar pra vocês de um meme que surgiu desde o arco. Mas o hack da observação do Zoro, foda. ZKK, que significa Zoro Kills Kaido, que os gringos inventaram essa sigla e isso foi meio que importado aqui para a comunidade brasileira e o povo começou a replicar essa sigla adoidada. Obviamente isso não aconteceu, o Zoro obviamente não matou o Kaido nenhum, só que desde o capítulo anterior, quando foi mostrado que o Kizaru estava indo até a ilha de Zoro Kills Kizaru, mudou para Zoro Kills Kizaru. Só que agora, pela terceira vez, essa sigla ela se repete, só que já que o Kizaru não apareceu, agora então temos Zoro Kako. Sinceramente, esse é um meme extremamente cringe pra caraca, que eu me recusei a falar sobre ele nesse canal até então, e essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre Zoro isso, porque realmente e é um os pouco engraçado, Kako, já que os personagens que foram aparecendo e os candidatos a quem sabe o Zoro enfrentar realmente começavam com a letra K no seu nome, né? Então acabou ficando um pouco engraçado isso, mas é um meme extremamente cringe, sem graça pra caraca na sua origem. Então vai ser a última vez que eu vou mencionar esse meme aqui nesse canal, mas que eu precisava deixar quem não tá por dentro, quem não tá muito por dentro, deixar pelo menos informado sobre isso. Então temos o Zoro, ao que tudo indica, ele conseguindo prever a chegada do Kako, conseguindo despertar antes do Kako conseguir causar qualquer dano ao Thousand Sunny. E todo mundo evidenciou isso, né? Todo mundo... o hack da observação, né? Provável uso de hack da observação. Curiosamente, ainda e ele dormindo, né, velho? Seven, a gente vê uma cena extremamente parecida com essa, que pode até ser que o Oda ele também tenha feito um paralelo, né, já que a gente tá falando de antigos rivais, antigos inimigos, também do arco de Water 7, quando o Zoro estava também cochilando no navio, no caso no Going Merry, e aparece a família Franky no navio, e nisso ele também consegue acordar. É verdade, né? Que eles pudessem fazer qualquer coisa contra ele. Será que desde aquela época o Zoro também estava usando o hack da observação? Ou será que aquilo na verdade foi só um reflexo natural dele e aqui a gente tem um uso de hack da observação? Olha galera, assim como a gente tem a definição básica do que é o hack através das palavras do Ray Lee, vamos relembrar um pouco, ele diz que hack nada mais é do que um poder que reside todas as criaturas do mundo, presença, espírito de luta e intimidação. Não é diferente das coisas que os humanos podem sentir naturalmente. O ato de não duvidar, isso é
força. Ou seja, muitas das vezes é meio que difícil definir o que é um uso natural de difícil, de reflexo natural e o que de fato realmente foi uma previsão, um uso de fato de hack da observação. É difícil saber mesmo. Particularmente acredito que naquela época de Water 7, o Oda ele não tinha exatamente a intenção de estruturar todos os 3 conceitos de hack como a gente conhece hoje em dia. Lá eu acho que foi só reflexo. Se o Zoro só tivesse realmente usando ali o seu reflexo natural, isso seria completamente plausível. Lá eu acho que sim, mas agora... basicamente tudo tem um fundamento de hack envolvido, é bem capaz de agora a interpretação mais plausível, não só para essa cena, mas também para a cena de Water 7 seja de fato o Zoro demonstrando o uso de hack da observação, mesmo que isso não tenha ficado explícito pra gente e nem sequer para o personagem. Lembrando que o Rayleigh disse, hack é o ato de não duvidar, você sabe o que vai acontecer porque você sentiu, você sente o espírito das coisas ao seu redor. E em nenhum desses momentos o Zoro ele pareceu duvidar do que estava acontecendo. Ele sabia exatamente quem estava chegando próximo a ele e ele se defendeu no momento exato. Obviamente que pelo fato do Zoro estar dormindo é um hype ainda maior, né? Já que poucos personagens mostraram uma capacidade como essa, já que a gente tem o exemplo do Barba Branca ali, que também nunca era acertado pelo Ace, mesmo durante os seus cochilos ali, durante o dia, e também provavelmente o Enel, né? Fazia, né? O Enel, a gente tinha uma noção de que ele conseguia vigiar toda a população. Até dormindo, velho. 24 horas por dia, ou pelo menos era essa a impressão que a gente e os personagens de Skype eles tinham, né? De que em nenhum momento eles podiam falar ou pensar ou agir de uma forma minimamente errada que eles seriam punidos. E não existia uma noção de que, não, mas quando o Enel estiver dormindo, a gente pode executar os planos aqui. Não, em nenhum momento eles ousavam fazer qualquer coisa fora da curva. Já no final do capítulo, saímos novamente da ilha de Egghead para a base G14 da Marinha, onde vemos a vice-almirante Doll conversando pelo Dendemushi com outro vice-almirante que a lenda da Marinha, Monkey D. Garp, que se encontra no seu navio na costa da ilha e dizendo que vai até a Ilha Pirata resgatar o seu pupilo Kobe, inclusive chamando o Helmepo para ir junto dele, galera. Vamos lá que a gente tem alguns pontos interessantes para discutir sobre isso, galera. Sobre essa atuação inesperada, ou nem tanto assim, em relação ao Garp. Primeiro, quem será que o Oda ele vai querer usar de escada? Será que o Oda ele vai usar o Barba Negra de escada para hypar o Garp? Ou será que ele vai fazer o contrário? Vai hypar, vai usar, no caso, o Garp de escada para hypar o Barba Negra? A gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo em que o Oda ele adora a velha geração, ele adora hypar a velha geração, vai ter que matar, Fê. O Oda ele também é bem pé no chão, na maior parte das vezes, né? Só a gente lembrar do encontro do Rayleigh com o próprio Barba Negra também. Ele fala, né? Hypou muito o haki do Rayleigh ali vazando da espada dele, mas ao mesmo tempo ele colocou o Rayleigh dizendo que reconhecia que naquele estado atual ele não teria condição alguma de enfrentar o Barba Negra. Então eu acredito que o Oda ele também siga mais ou menos nessa mesma linha. Hypar bastante o Garp, mas provavelmente ali explorando seu armamento avançado, que eu acredito que vai ser através do seu Rokuogan canonizado como de fato uma técnica baseada em armamento avançado, que eu acho muito maneira essa ideia, mas ao mesmo tempo é inevitável que o Barba Negra ele vá ser o vilão final de One Piece, o oponente final do Luffy em One Piece, e ele não pode deixar de ser hypado. Segundo ponto, o que será que aconteceu na luta entre então, isso que eu fiquei em dúvida. E aí? Negra? Provavelmente o Oda ele vai skipar o resultado, a conclusão dessa luta para mostrar de fato o trafego ali, tem que skipar, né? Barba Negra ali, sendo tem que skipar, né? de prisioneiro junto do Kobe. Terceiro detalhe importante sobre isso é sobre o motivo de especificamente o Garp ele se envolver nessa história toda. Ué, Kobe, pô. De repente, isso muito provavelmente significa que o Garp ele também faça parte da SWORD. Não só porque o Kobe ele também faz parte da SWORD, mas porque vários marinheiros justamente dessa base G14 apareceu, ó, Sword. Quando eles foram apresentados, que da hora. Eles fazem parte da SWORD também. Então com certeza. Isso faz a gente linkar o Garp nessa história toda. Ele deve ser parte da SWORD também. Se ele apareceu num momento como esse, faz sentido a gente pensar também que ele seja muito provavelmente.
que é basicamente um grupo seleto de marinheiros que tem um objetivo próprio deles, né? E isso faz com que a gente também lembre do Aokiji, que agora faz parte verdade. do Barba Negra. Ele deve se dar Sword também. Ele vai ter a oportunidade perfeita se ele quiser se rebelar contra o bando do Barba Negra. Isso se ele já não estiver em contato com o próprio Garp e realmente também faça parte da SWORD dessa organização de marinheiros, galera. Se for pra ter um líder dessa organização, eu gostaria muito que fosse o próprio Aokiji. Porque será? Eu acho que o Garp ele tenha mais experiência de vida e até seja mais velho, enfim, por isso faria também sentido, mas eu acho que seria muito mais poético se o Aokiji ele fosse o líder dessa organização de marinheiros, porque existiu todo o plot dele lutar contra o Akainu e tentar ficar abaixo do Akainu, obedecer. Ver ele lutando contra o Akainu depois, seria muito foda. De pensar dele, então faria muito sentido se ele tivesse tido a iniciativa de não, eu vou criar então uma organização de marinheiros que me ajude a agir por conta própria. E que o Akainu não tenha a menor consciência disso. O Akainu ele não pode fazer isso, porque se o Akainu soubesse da existência dessa organização, por exemplo, ou se toda a luta entre eles fosse na verdade um grande teatro, galera, não faz o menor sentido. Tem que ser realmente uma iniciativa do próprio Aokiji, ou que ele pelo menos esteja numa das lideranças. No teatro e vai perder a perna no teatro? Se o Aokiji realmente tiver a intenção de trair o Barba Negra nesse momento, vai ser da hora. É bom para o Garp, porque ele tá todo confiante de si. É verdade. Vamos lá recuperar o Kobe, vamos lá e tal. E ele sabe. O Garp, ele tem uma fama de sempre vencer os seus oponentes com uma ajuda muito poderosa ao seu lado, né? Seja o Roger, seja o Sengoku, enfim. Então, nesse caso, poderia ele também ser o próprio Aokiji. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final e não foi inscrito ainda... Já sou inscrito e já deixei o like aqui no canal. E aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Um bom ano para vocês. Até a próxima. Tchau. Bom, acho que esse capítulo foi um dos mais tranquilos, vamos dizer assim, que saiu desses últimos, né? Que tava muita coisa acontecendo. Por mais que a gente tenha bastante coisa acontecendo de, tipo, todos os Vegapunks já estarem, pelo que eu entendi ali, não sei se eles já estão no Thousand Sun ou eles já estão reunidos, meio que conversando ali e tal. Só que tem várias plots minúsculos ali pra gente entender. Alguém abriu a cúpula lá de onde eles estavam, então existe um traidor entre eles. Existe um outro morador da ilha de Egghead, que, tipo, aparentemente é alguém que, se ele se demonstrar quem ele é, ele vai ser procurado pela marinha, então não dá pra saber quem realmente ele é. O próprio o Lute ali, não sei o que, esse Luffy eu não considero ele um Yonko. Vai se fuder, o maluco foi solado, acabou de ser massacrado pelo cara. Não, eu despertei minha fruta, tomou surra. Não, eu não acho ele tão bom assim, é um filha da puta. E aí, obviamente, a gente tem o quê? O Kuma indo lá pra Mary Joyce, tipo, eu fiquei tipo, hã? Sendo que, tipo, teoricamente ele tá meio desgastado. Só que, mano, a gente tem que entender que o poder dele é muito apelão. Então não dá pra saber se realmente, por exemplo, ele numa luta aberta, numa luta franca, ele é extremamente apelão, só, tipo, meio que afastando as pessoas de perto dele. Ou se realmente ele tem algum outro objetivo, de repente, sei lá, sequestrar alguém, capturar alguém, pegar alguma coisa. Não dá pra saber, realmente não dá pra saber. E obviamente, pra finalizar o capítulo, a gente tem o fucking Garp falando que ele vai lá na ilha do Barba Negra. Sendo que a gente também tem o Kid chegando em Elbaf. Então provavelmente a gente vai ter a saída do Luffy de Egghead. Não sei pra onde ele vai, provavelmente pode ser que ele vai pra Elbaf. E aí ele encontraria o Shanks e o Kid. A gente tem o Garp indo pra ilha do Barba Negra, então pode ser que ele chegue lá, o Barba Negra não esteja lá, esteja lutando com o LOL, e aí ele consiga capturar o Kobe e ir pra Elbaf. Mano, não sei o que vai acontecer, realmente tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, mas será que realmente o Oda ele vai dar um time skip ali na luta do LOL contra o Barba Negra, vai deixar meio de lado, tipo, o Barba Negra venceu e nem vai mostrar nada, e de repente a gente tem ali o LOL e o Kobe capturado, ou de repente nesse tempo que o próprio Garp tá indo pra lá é o período que o Barba Negra tá lutando com o LOL, e aí de repente a ilha não estaria com a tripulação do Barba Negra ali, ou de repente agora o nosso querido Aokiji ele vai se mostrar que na verdade ele é um marinheiro da SWORD e ele estava tramando todo esse plano ao lado do Garp e do Kobe. Mano, é muita coisa pra, tipo, se resolver. Então realmente
O One Piece tá chegando na reta final, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa sendo revelada, mais perguntas aparecendo, mas obviamente a gente só vai poder saber no próximo mangá que vai estar saindo, muito provavelmente amanhã, a análise, beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 2 links aqui na descrição, link do nosso canal Manga Cable no Bandeira, se você puder deixar o like no vídeo de cada um deles, deixar um like aqui no meu vídeo O Melhor dos Mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. No!